Seja bem-vinda ao nosso canal Espaço Borboletas. Eu sou Tatiana Rigueira e a gente vai falar nesse vídeo aqui especificamente do auto-amor e autocuidado da mulher, a metamorfose feminina. Então a gente vai explorar a importância do auto-amor, do autocuidado, a jornada de transformação feminina e como que isso tudo pode estar transformando a sua vida em uma vida melhor, prática, simples, feliz e que vai te dar como resultado primordial relacionamentos saudáveis em todas as áreas da sua vida. A gente vai começar a falar o poder do alto amor da mulher. No poder do alto amor da mulher, é muito importante a gente pensar o seguinte, ó, o poder do alto amor na vida das mulheres. O alto amor é essencial para o bem-estar emocional e psicológico das mulheres, pois promove a aceitação, a valorização de si mesmo e a valorização de si mesmo. Essa prática é a base para a construção de uma autoestima sólida, influenciando positivamente nos aspectos da vida, desde relacionamentos até a saúde mental. Então, a gente já começou falando exatamente sobre isso, sobre a questão de como o auto-amor ele é a base principal para que a mulher possa ter a sua vida transformada e totalmente equilibrada. Essa é a palavra. Mas eu queria tocar um pouco mais nessa questão do auto-amor, falando muito sobre comunicação interna. A gente, eu gosto muito de falar sobre a comunicação positiva, como ela é importante, como reconhecer as palavras para se dizer de forma correta é melhor, como o posicionamento é melhor e muda as pessoas, mas especificamente a questão da comunicação interna. Ela faz toda a diferença no seu auto-amor, porque tem mulheres que, eu me amo, eu me valorizo, eu cuido de mim. Sim, isso tudo tá certo e tem que fazer mesmo. Mas na hora de ter uma comunicação interna, não tem uma comunicação interna eficaz, paciente. Às vezes, é, porque não fomos educados a fazer isso, não separamos o sentimento da comunicação interna, não explicamos para nós mesmos os processos que nós precisamos superar dentro na comunicação interna, dentro de algumas dificuldades e algumas situações. Então, quando eu quero falar de auto-amor, eu quero falar principalmente de comunicação interna. Como eu comunico comigo mesmo, como eu me trato, como eu me reconheço e principalmente como eu me acolho. Porque a gente fala muito em resiliência, muito em acolher o outro, muito em estar pronta para o outro. E a mulher, ela é isso tudo. A beleza da mulher está na ternura dos sentimentos que exalam dela. Mas ela tem que exalar sentimentos exteriores para todos que são amados por ela e até pelos que não são também, porque é uma mulher que se ama, ela exala amor para independente de quem seja. O que ela não vai tratar e trazer é falta de posicionamento sobre as pessoas que não gostam dela. Mas isso é uma conversa para um outro assunto. Agora, o nosso assunto aqui agora é sobre autoconhecimento. Então, sobre autoconhecimento e sobre autoamor, você tem que ter um autoamor por você e exalar autoamor por você primeiro. E isso significa se acolher. Isso significa ter paciência consigo mesmo. Isso significa entender os seus processos, abraçar os seus processos e trabalhar com os seus processos de forma é, compreensiva. Aquele ser resiliente, ser acolhedor, ser paciente, ser compreensivo com o próximo, começa a partir de você. Você é resiliente comigo, você é compreensiva comigo, você é acolhedora comigo e, principalmente, vou conversar comigo positivamente. Vou olhar para mim a partir das minhas qualidades e os meus defeitos têm que ser aprimorados. As minhas qualidades também. Mas toda vez que eu olho para mim com um olhar interno, ou seja, toda vez que uma mulher olha para si mesma com um olhar interno, ela tem que se olhar com um olhar de autoamor e de aprimoramento.
Então a gente vai falar sobre isso, que é importante que fique claro. Depois a gente vai começar a pensar sobre o poder do auto-amor na vida das mulheres, que é exatamente o que a gente leu agora, e eu acabei de falar um pouco sobre isso, né? O auto-amor é essencial para o bem-estar emocional e psicológico das mulheres, pois promove a aceitação e valorização de si mesmo. Essa prática é a base da construção de uma autoestima sólida, influenciando positivamente todos os aspectos de vida, desde relacionamentos até saúde mental. Aí, o que a gente precisa também entender nesse contexto? Alguns processos, né? Relacionamentos saudáveis. Como eu vou trabalhar com relacionamentos saudáveis? Mulheres com autoestima frequentemente estabelecem limites mais saudáveis em seus relacionamentos e contribuem para interações mais respeitosas e positivas. Então, toda vez que você tem uma autoestima saudável, você vai saber estabelecer limites, né? A autoestima elevada está associada a maior satisfação no trabalho, permitindo às mulheres que se sintam mais confiantes e motivadas em suas carreiras. Isso também vai servir para você como uma motivação. Se você não está satisfeita com a carreira, ou está, sei lá, se posicionando na carreira com uma maneira, é, é, às vezes ainda não compreensível da maneira que você quer, a sua autoestima, o seu autoposicionamento consigo mesmo vão fazer você redirecionar todo esse processo. Depois, a gente vai ter a saúde mental. E hoje, principalmente, saúde mental é uma coisa extremamente importante, né? A saúde mental é beneficiada com uma autoestima positiva, reduzindo a ansiedade, depressão e promovendo um bem-estar. Então, quando a gente vai falar sobre impactos da autoestima na vida das mulheres, a gente vê a quantidade de coisas que a gente tem quando se fala de autoestima, quando se fala de saúde, de auto-amor e como é que a gente pode trabalhar isso. Dentro desse contexto, a gente já trabalhou os relacionamentos saudáveis, a gente vai pensar aqui no cuidado pessoal como vaidade. Bom, muitas pessoas muitas pessoas consideram o cuidado pessoal como uma fonte de vaidade, acreditando que é algo que deve ser feito apenas quando há tempo ou recursos disponíveis. Há uma visão limitada. Essa visão limitada, a verdadeira importância do autocuidado na vida de uma mulher, que vai além da aparência física, toca em aspectos fundamentais do bem-estar emocional e psicológico. O cuidado pessoal como amor próprio. Por outro lado, o cuidado pessoal é um ato de amor próprio e deve ser encarado como uma prioridade. Ele envolve práticas que promovem saúde mental, autoestima, equilíbrio emocional. Reconhecer o autocuidado como uma necessidade é essencial para o empoderamento e transformação das mulheres. Na verdade, eu vou trocar essa palavra aqui, empoderamento, para consciência e conhecimento, sabe? Pode substituir. Por quê? Porque quando eu falo de poder, a gente precisa entender o que é o poder. O poder, ele é algo que está sobre alguém, entende? Então, toda vez que eu estou exercendo o poder, eu estou exercendo sobre alguém. Existem relações de poder em todo mundo e eu também não quero questionar isso nesse vídeo, porque esse não é o objetivo do vídeo. Questionar relações de poder, distinguir as relações de poder, explicar como as relações de poder funcionam, esse não é o objetivo do vídeo. Mas é o objetivo do vídeo explicar que a relação de poder ela sempre vai ter um súdito, ou alguém que está abaixo, como se fosse uma hierarquia. Quando eu falo de poder para a mulher, quando eu falo de autoestima feminina, eu não estou falando de poder, eu estou falando de domínio, eu estou falando de autoconhecimento, eu estou falando de consciência de existência, são coisas diferentes. Então, quando eu vou definir autoestima feminina, quando eu vou definir o que uma mulher precisa para estar bem a partir de quem ela é, eu estou falando de consciência da sua existência como mulher, como feminina.
de consciência como alguém que cria impacto no mundo, de consciência de autoimagem, de consciência de realização, de consciência de construção, de capacidade de autoconfiança, de capacidade de autodiálogo, de comunicação positiva e assertiva consigo mesmo e com todos que estão ao seu redor, de posicionamento assertivo consigo mesmo e com os outros, de autocompaixão, de autoacolhimento, de autoamor. Então, não cabe a palavra empoderamento nesse sentido quando eu falo de autoestima feminina para uma nova realidade, onde a mulher se conhece por completo. Porque aí eu estou falando de uma dominação sobre algo. Então, nesse contexto, a gente não está trabalhando nesse sentido, ok? E aí, a gente vai falar um pouco também sobre a questão. Já falamos sobre esses relacionamentos saudáveis, né? Como que os esse relacionamento saudável aqui, eu quero acrescentar uma outra coisa, que é a questão da comunicação positiva. A comunicação positiva, ela precisa acontecer com você e ela precisa acontecer com o outro. O que é comunicação positiva? É ser positivo o tempo inteiro, é ser otimista o tempo todo, é não enxergar as coisas como dificuldade ou algumas situações que trazem consigo negatividade. Não, não é nada disso. Comunicação positiva significa falar para você a realidade e a verdade daquilo que está acontecendo no momento, seja em sentimentos, seja em uma realidade exterior, mas enxergando que essa possibilidade está te fazendo crescer, está te fazendo desenvolver, mesmo que no meio de toda essa realidade exista dor, seja exteriormente, seja interiormente. Então, a comunicação positiva, ela tem como objetivo, e ela faz isso com você, que é te orientar e te conduzir em todos os aspectos da percepção da comunicação que chega até você e que anda dentro de você, a partir de uma realidade que faz você crescer. Não é negar nada daquilo que está acontecendo, mas é crescer com aquilo que aparece, tá? E aí, a gente vai falar também sobre o cuidado como vaidade, a gente já falou, o amor próprio, cuidado como amor próprio. Galera, essa questão do cuidado como amor próprio, ele é muito importante. E a gente vai ter algumas referências bibliográficas de pessoas que falam sobre autoestima aqui, né? A Brené Brown, que aborda a vulnerabilidade. O que é ser vulnerável? Eu vou falar um pouco sobre isso. O Nathaniel Brand, que destaca como funciona a autoestima. A Louise Hahn, que fala sobre amor próprio. O Martin Stilling, que fala sobre comunicação, psicologia positiva. E o Kel Sterd, sobre o autoconhecimento. O que a gente precisa entender aqui nesse contexto é que peraí, a gente quer esse aqui agora. Práticas de autocuidado para as mulheres em todas as etnias. Vou pensar o seguinte aqui. Quando eu estou falando de autocuidado, quando eu estou tocando no autocuidado, eu preciso pensar um pouco na delicadeza desse autocuidado. Porque o estético, ele é comum na cultura. Todo mundo gosta de cuidar do corpo, todo mundo gosta de cuidar da aparência, todo mundo gosta de estar bonito. Mas se sentir bonita o tempo todo, e eu não estou falando de se sentir bonito o tempo todo, como se você não tivesse alguns momentos em que você olhasse e gostaria e desejasse que sua aparência estivesse melhor. Não, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo se sentir bonita porque você existe. Se sentir bonita com quem você é. Se sentir bonita com a existência interior que você tem. O seu posicionamento de quem você é te faz se sentir bonita. E como consequência, esteja você com maquiagem ou não, você se sente bonita. Esteja você com unha feita ou não, você se sente bonita. Esteja você com uma sobrancelha delineada ou não, você se sente bonita. Você se sente bonita como você é.
Você se aceita como você é. Você tem uma relação de intimidade e agradabilidade com quem você é. Você é agradável para quem você é. Exteriormente, interiormente. Esse é um posicionamento de uma mulher com autoestima. É claro que ela pode querer mudar esteticamente, é claro que ela pode querer e deve colocar dentro de si o autocuidado na estética em todas as áreas. E deve fazer. Deve fazer porque isso é belo. Mas quando ela não fizer, ela está bonita. Para ela. A opinião dos outros aqui não é a discussão do vídeo. A opinião dos outros não vai fazer nada com a sua autoestima. Só vai fazer se você permitir se preocupar. Mas se você não se permitir e não se preocupar, quem falou alguma coisa sobre você já passou. Se você ouviu, porque o certo é nem ouvir. Principalmente quando a opinião não foi pedida. Mas você tem que se sentir bela na pele de quem você é. E isso só se faz com alto amor e autocuidado, com comunicação positiva, com paciência, com resiliência. E isso aí ninguém vai poder te dar. Quem tem é você. E se não tem, estamos aqui com esse vídeo para você começar a aprender a cultivar. É por isso que a gente está conversando bem profundo sobre esse assunto, porque um passo de cada vez, uma hora que não demora tanto, se você se dedicar, a sua metamorfose acontece. E você voa. E voa bela. Mas voa bela para você. Independente de ter um espelho na sua frente ou não, você voa bela. E é para isso que eu quero que você preste bastante atenção nesse vídeo. Então, nesse sentido, a gente vai falar assim sobre o autocuidado em cada mulher, pensando aí em cada etnia, né? Nesse sentido, como que cada cultura trabalha. O autocuidado é uma prática culturalmente significativa, manifesta-se de maneiras distintas em diferentes sociedades. Cada etnia traz perspectivas únicas sobre o significado de cuidar de si mesmo, refletindo tradições, culturas e valores. Nesse sentido também a gente tem rituais e nesse sentido também a gente vai ter rituais. A prática de rituais de autocuidado, como meditação, banhos relaxantes, cuidados com a pele, podem variar entre etnias. Essas práticas são fundamentais para promover a saúde mental e emocional, ajudando as mulheres a se reconectarem com identidades. Depois a gente vai ter a valorização do autocuidado. A valorização do autocuidado. Valorização do autocuidado. A valorização do autocuidado como uma prática de amor próprio é essencial para todas as mulheres incentivar a autoaceitação e o autoconhecimento. Permite que cada mulher descubra e adote os cuidados que melhor se encaixam em sua vida. O que eu quero que a gente pense aqui um pouquinho? E por que eu coloquei isso aqui dentro do nosso assunto? Porque eu estou falando aqui de beleza, autocuidado e reconhecimento. E aí, a gente tem uma ideia cultural que existem formas de beleza e padrão de beleza. Para a cultura, existe. Tá errado? Eu não vou discutir isso. Meu vídeo não é para discutir o padrão cultural. Meu vídeo aqui é para trabalhar com as mulheres a partir da beleza interna, externa, para fortalecer a autoestima e chegar no melhor que elas podem ser. Só que é muito importante lembrar que o conceito belo, seja ele feminino ou em qualquer outra situação, ele modifica. Então, por exemplo, uma mulher que aqui não tem aqui ela não tem um corpo magro, ela pode não ter um conceito belo aqui, mas ela tem um conceito belo fora em outras culturas. Existem várias formas de se admirar o belo na mulher no mundo. Ah, mas por que você está falando isso, Tatiana? Eu estou falando isso para que você entenda que a sua beleza ela é única e ela pode ter um padrão em qualquer lugar do mundo, culturalmente falando, mas ela principalmente precisa ser para você.
A discussão de tem ou não tem padrão de beleza, eu não tenho como discutir o que o outro pensa. Eu não tenho como mandar em como o outro pensa. Eu posso expressar o que eu acho, o que eu vejo, ou o que eu entendo, mas a cabeça do outro é do outro. Mas a minha é a minha. Quando eu estou falando de beleza feminina, é importante que a mulher entenda que ela é uma pessoa bela, existindo ou não padrão de beleza. Ao invés de se preocupar em eu não quero construir padrão de beleza, não, se ele existe, a gente precisa se nortear em algumas coisas, entende? E esse nortear, ou seja, esse ponto de referência, ele é um ponto de referência que só vai fazer alguma diferença se eu quiser entrar nele, ou se eu quiser questioná-lo. Mas se eu não quiser me adaptar a padrão, mas reconhecê-los e saber que o meu é único para mim, muita coisa torna-se desnecessária dentro do conceito de quem eu sou. E muita coisa nem vai me incomodar se existe ou não existe, se tem padrão, se não tem padrão, se existe formato de corpo certo ou errado, se estão discutindo isso ou se não estão discutindo. O meu problema é comigo. O meu problema é comigo. É cuidar da minha beleza, é saber com quem eu sou, é entender-me interiormente, ter autoconhecimento sobre mim e, principalmente, enxergar quem eu sou do ponto de vista da minha realidade. Como os outros discutem o feminino, é aprendível para mim, se existe essa palavra. É algo que eu posso aprender, mas não é algo que eu preciso aplicar em tudo na minha vida. Então, nem questionar, dependendo da situação, é necessário quando se fala da realidade da beleza para as mulheres. É mais preocupante que ela saiba qual é o seu posicionamento de existência no mundo do que ela fique questionando qual é o posicionamento da beleza exterior. Entende? A beleza exterior muda muito pouco na realidade de uma mulher que se ama, de uma mulher que se conhece, de uma mulher que tem autocuidado, de uma mulher com autoestima elevada. O conceito de beleza exterior existe para quem quer se encaixar. Se eu não quero me encaixar, para que ficar? Ou para que discutir? Ou para que ficar me preocupando com uma coisa que, na verdade, não vai fazer com que aquilo que eu penso de mim seja modificado. Entende? Mas é bom que você lembre que padrão de beleza ou formas de admirar a beleza feminina no mundo, ele muda. Né? E isso é algo agradável, porque nada tem que ser igual. E aí a gente vai ter depois o autocuidado com a relação à cultura, que a gente já trabalhou. E é bom lembrar disso, né? Cada cultura tem uma forma de ter autocuidado, cada cultura tem uma forma de enxergar, cada cultura tem uma forma de tratar a mulher, algo que a mulher ela exibe o belo do interior dela a partir da cultura ao qual ela nasceu. E também não há nada de errado nisso, tá tudo certo. As flores e as metáforas, a beleza da transformação. A conexão entre o cuidado pessoal e o crescimento é essencial para a plena realização das mulheres. Então, dentro desse contexto, a gente vai aqui na primeira metáfora. As flores simbolizam a beleza e a transformação. Elas precisam de cuidado constantes para florescer, assim como as mulheres necessitam de amor. Necessitam de amor e atenção. O primeiro amor e atenção que você precisa é o seu. Esse é essencial, não pode faltar e é o que você precisa dele para o resto da vida. Os outros você pode receber, é bom, mas se não receber também não pode fazer com que você se sinta menos valiosa ou menos amada. Cuidado e crescimento. Assim como cada flor tem suas necessidades especiais, cada mulher deve entender e atender às suas próprias necessidades para crescer. A gente já falou sobre isso. E
transformação completa. O cuidado pessoal leva a uma metamorfose onde as mulheres se tornam versões mais plenas de si, mesmo assim como as flores mesmas, assim como as flores em pleno florescimento. Então é importante que você entenda por que eu estou usando a metáfora da flor aqui. Eu estou usando a metáfora da flor porque a flor, quando se fala de mulher, a gente lembra muito da questão da flor, né? Do belo, da delicadeza. E a mulher, ela traz isso, né? E é até por isso que é costume, é cultural se dar, né, flores às mulheres, pela delicadeza da flor, pela meiguice, pelo belo que ela inspira, por sentimentos que a gente sente como belo ao olhar a flor. Então, eu acho que ela traz consigo muito da beleza feminina. E essa beleza feminina, ela se transparece na flor e também tem a questão do cuidado, né? A flor você tem que manejar com cuidado, principalmente a rosa, para que ela seja bem cuidada, para que ela não despetale, não saia pétala, mas ela tem espinhos. Ou seja, se você apertar demais, não souber como cuidar, tratar de qualquer maneira, a flor, ela despeta, ela tem proteção, né? E uma das coisas também que eu gosto muito, mas eu gosto muito mesmo, de olhar para a flor é a partir da metáfora do Pequeno Príncipe, que é um livro onde o Pequeno Príncipe ele ganha uma flor e ele cuida dessa flor e essa flor se torna única para ele. E essa flor é cada mulher. Cada mulher tem que se sentir única para si mesma. Ela não tem que se sentir única para as pessoas exteriores, ela tem que se sentir única para ela. E como ela é única, ela é a sua flor. Ela tem que se cuidar, ela tem que se cultivar, ela tem que se amar, ela tem que se cuidar. Ela tem que saber que os seus espinhos precisam ser mostrados para quem precisa. Né? Vai ter gente que vai precisar ver seus espinhos, mostre sem medo. Vai ter gente que vai precisar ser, né, ferido com o espinho para entender o seu posicionamento, que precisa te respeitar, que precisa entender quem você é, que não pode avançar seus limites. Ótimo. Vai ter gente que vai precisar ver as suas pétalas. Ótimo, mostre também. Você vai ver os seus espinhos e as suas pétalas e vai cuidar dos dois com muito amor, porque você é uma flor única no mundo que tem que ser cultivada por si. O maior cultivo em uma roseira é você. Você é a sua rosa. Então você tem que sempre cuidar. Eu gosto muito dessa metáfora porque eu acho que ela explica muito, mas muito mesmo, a beleza do feminino. Se bem que no livro o Pequeno Príncipe ele não está falando especificamente só da rosa, ele está falando das coisas que nós temos na vida. A rosa é aquilo que nós temos na vida, nossos relacionamentos, profissional, enfim, tudo aquilo que é bom pra gente, né? Aquilo que a gente cultiva passa a ser único no mundo. Aquilo que a gente foca, que a gente dá atenção, passa a ser único no mundo e passa a ser especial. Mas eu gosto dessa metáfora para falar de auto-amor, para falar de mulher, para falar de autoconhecimento, para falar de como a mulher precisa se enxergar e cuidar de si própria, com a leveza de uma rosa. E aí, o autoconhecimento como catalisador da metamorfose. O autoconhecimento permite que as mulheres reconheçam as suas verdadeiras necessidades e desejos, criando um caminho claro para a transformação pessoal. Essa jornada de autodescoberta leva a uma vida mais plena, baseada em escolhas conscientes e amor próprio. Você para de querer agradar. Quando você se conhece muito, quando você sabe bem quem você é, você para de querer agradar, sabe? De querer estar dentro do foco, do que todo mundo pode pensar, ou do que uma pessoa quer de você, ou do que as pessoas estão apontando que você deve seguir, mas não é aquilo que você quer para sua vida. Sabe, o autoconhecimento, a flor que você se cultiva, a forma que você se cultiva, dá você autonomia de ser quem você é.
E tem uma coisa que eu sempre pensei, isso desde criança. Acho que a minha mãe ela me educou muito bem quando ela disse isso pra mim. Tem espaço para todo mundo existir no mundo. Tem espaço para todo mundo existir no mundo. E tem espaço para todo mundo existir no mundo como é. Você não precisa negar quem você é para existir. Vai ter gente que vai gostar exatamente porque você é assim. Vai ter gente que não vai gostar. Paciência. Isso é assim no mundo. Tem coisas que as pessoas gostam, tem coisas que as pessoas não gostam. Tem pessoas que as pessoas gostam, tem pessoas que as pessoas não gostam. Isso faz parte da existência. Entende? Faz parte. Cada um convive onde quer, do jeito que quer. Enfim, viva a sua vida sem preocupar com a vida dos outros. Cuide da sua, porque uma vida só é única, não tem segunda e já dá muito trabalho. Agora a gente vai para a próxima parte, que é a jornada, o início da jornada, né? Então vamos lá. O início da jornada do amor próprio. Muitas mulheres enfrentam inseguranças e autocríticas. Esse estágio é marcado pela descoberta da necessidade de se valorizar e se aceitar, e muitas vezes através de prática de autocuidado e reflexão. Estado final de amor próprio. Ao atingir esse estado avançado de amor próprio, as mulheres se sentem seguras. Eu vou trocar aqui a palavra empoderada por conscientes. Também com autodomínio, conscientes de quem elas são, com autodomínio e cuidadosas consigo mesma. Esse processo transforma a relação com o mundo, permitindo o desenvolvimento pessoal contínuo e a busca de uma vida mais plena. Então, esse era a nossa mensagem do Espaço Borboleta, para que você comece a praticar esse autocuidado de uma forma mais eficaz consigo mesma. Lembrando que eu gosto muito de dizer isso para os meus alunos no presencial. A única pessoa que vive com você do momento que você nasce até a hora que você morre é você. Então, se preocupe menos com a opinião alheia, se preocupe menos em não ter segurança sobre as suas escolhas, se preocupe menos em aceitar as opiniões alheias, em querer se enquadrar em padrões, em querer responder situações, em querer negar seu posicionamento de quem você é, ou daquilo que você quer, ou daquilo que você acredita, porque no final é você e você. No final é a sua escolha, é a consequência da sua escolha. Tem um filósofo que eu gosto muito, que ele chama Sartre, e ele diz que o homem ele é condenado à liberdade, né? Ou seja, o ser humano ele tem a opção de escolher o tempo todo. Ele é livre para escolher. Mas na verdade não é bem assim. O homem ele não é condenado à liberdade, porque a liberdade ela te dá escolha. A liberdade você pode ir para um lado ou para o outro. A liberdade sempre vai ter duas opções. A consequência não. A consequência ela é única e você não tem como sair dela. Então, na consequência, você é condenada à consequência da sua escolha. Na liberdade, você não tem nenhuma condenação, você está livre para escolher. Mas na consequência, você está recebendo a condenação da sua escolha. E escolher a si mesmo é a melhor condenação que você pode ter. Porque quando você se escolhe, você se ama, você se respeita, você se acolhe, você cresce, você se abraça, você é quem você é. Porque você sabe que na consequência da escolha que você fez para você, você é condenado. Não há outra pessoa que vai colher a consequência da sua escolha que não seja você. Você pode não colher naquele momento, mas que em algum momento da vida você vai colher a consequência da sua escolha, você vai. Porque escolhas são como plantas. Nem plantas, são como sementes. Elas são feitas algumas vezes em público, outras vezes no particular. Mas a planta sempre aparece para fora. Pode demorar, pode crescer, mas aparece. Então escolha você. Escolha se amar, escolha ter um posicionamento de amor por você, escolha ter uma boa conversa positiva com você, escolha conhecer você, como você é e como você precisa.
E mais do que tudo, escolha ser verdadeira com você. Tenha consequências de escolhas verdadeiras para você. Te garanto para você, a qualidade da sua saúde mental vai agradecer. Até o nosso próximo encontro. Um abraço para você. E se esse vídeo foi um vídeo que você sentiu que contribuiu com a sua vida, compartilhe ele com alguém. Mulheres elevam mulheres. Não importa a situação, sempre faça uma mulher crescer. Quando uma mulher voa, todas nós voamos juntas.